Opa, fala galera, segundo dia aí do Live Entre Amigos, só as férias do mercado financeiro. O Rufino já está quase chegando aí para a gente poder começar, tá? Bom, antes do Rufino entrar, eu já queria lembrar a galera para fazer as doações lá pro Asilo dos Idosos de Vitória, né? Coloquei o link lá no... Olha chegando aí, a fera chegando aí. Pá. Vai entrar agora aí. Então não se esqueçam de fazer a doação, tá, pessoal? Ontem eu acabei. Fala, Rufino, Fala tranquilo? aí, Robertão, beleza? Mas Seja bem-vindo continua aí. falando aí. Não, eu tava dando as orientações pra galera, né, para poder fazer a doação lá, né, no Asilo dos Idosos de Vitória. Coloquei a link lá na bio. Ontem eu acabei falando no site errado, tá, pessoal? Me desculpem aí, tá? É Asilo de Vitória, tá? Que é o .com.br, tá? Mas inclusive eu coloquei lá na minha bio o link que vai direto na parte de doações para você não ficar lá perdido no site procurando aonde que faz a doação. Eu já coloquei o link direto lá, tá? Pode doar pelo PicPay, pelo PagSeguro ou fazer transferência bancária direto, tá bom? Eu já fiz minha doação lá também, tá bom? É isso Boa, aí. boa. Então hoje é sobre renda fixa com o Rufino. Aí, ó, dá uma fixada no comentário que eu acabei de colocar aí, ó, pro pessoal ficar por dentro de como que faz para doar. Sabe como é que faz Uhum. isso? Não, não, como é que é? Clica em cima do meu comentário e vai aparecer a opção para Ah, você fixar. ok, pin comment, ok. Aham. Boa. E, Ah, irmão, primeiramente, muito obrigado aí pela oportunidade de participar desse projeto, tá? Muito bom. Muito boa a iniciativa aí, sensacional. E, galera, pô, para retribuir aí, nada melhor do que ajudar o próximo, né? Então, entra lá no link da bio do Roberto e faz essa doação aí que vai ajudar muita gente também. beleza. O David está falando aqui, achei que era Geraldo Rufino. Rapaz, Eu quem é vi. Geraldo Rufino? Quem é Geraldo Rufino perto do Rufino aqui, meu amigo? Tá com a gente hoje. Não é nada. Ele é um Geraldo pouquinho Rufino é nada. diferente só. Geraldão é fera. Então, bom, muita gente me pergunta, né, Roberto, a gente precisa mesmo da renda fixa? Para que serve renda fixa dentro da estratégia de investimento, etc. Você queria começar a falar alguma coisa específica a respeito de renda fixa? Claro, a galera precisa entender, né? Tem um monte de gente aí que considera que é possível criar uma carteira só com renda variável, tá? Mas eu respeito, mas discordo disso. Eu acredito que, na verdade, a renda fixa ela serve muito bem para a gente equilibrar nossa carteira e para momentos como esse que a gente está vivendo agora, a gente consiga passar bem mais tranquilo, digamos assim, né? Que a gente não fique tão desesperado assim, sabendo que a gente tem parte do nosso dinheiro que, se por um acaso a gente precisar utilizar, ou mesmo simplesmente para equilibrar a carteira aí, eu acho que a renda fixa serve muito bem, tá? E não adianta nada a galera que fica falando, mas mesmo com a Selic tão baixa, a renda fixa ainda continua valendo? Cara, continua, porque para mim a renda fixa ela é muito mais para te trazer tranquilidade e segurança do que para rentabilidade. Né? Então a gente deixa a rentabilidade lá com as ações, com os ETFs, com os fundos imobiliários ou qualquer tipo de renda variável que seja, e a renda fixa ela vai se preocupar em equilibrar a sua carteira. Então acho sim muito importante a renda fixa É. assim. Apesar de, é claro, que eu gosto de analisar mais ações, eu gosto mais de renda variável, como todo mundo. Né? Mas é super É. importante a presença da renda fixa na carteira, na minha opinião. A gente não pode esquecer também que você encontra coisa boa na renda fixa, né? Igual, por exemplo, se você pegar aí o título que eu mais gosto, né, do Tesouro, que é o IPCA mais, né? E paga aí 4% mais IPCA, ou seja, você está ganhando 4% acima da inflação, né? Sim, Qual outro país do mundo aí, país desenvolvido, por exemplo, que paga 4% de spread acima da inflação? Não paga nunca, né? Então, perfeito. também é óbvio que quando você está investindo no IPCA, você já está falando em um investimento de mais médio e longo prazo, né? Porque tem as oscilações, marcação a mercado, você não pode dar bobeira para curto prazo, certo? Mas isso aí a gente Com vai certeza. falando mais ao longo da live, né? Com certeza.
Vamos lá então, Robertão. Cara, já que a ideia é ser um curso completo, eu vou começar desde o mais básico aqui a falar de renda fixa, tá? E se isso ficar muito básico para vocês, vocês me avisam aí, mas eu acho que é importante a gente passar por tudo isso, tá? A primeira coisa que eu acho que tem que ficar bem claro é qual que é a grande diferença entre renda fixa e renda variável, né? Que às vezes a gente sabe o que é, quer dizer, pensa que sabe o que é, mas não pensa exatamente o que isso significa, tá? E basicamente, a renda fixa, para ficar claro para todo mundo, a renda fixa é quando a gente empresta dinheiro para alguma instituição e essa instituição vai nos remunerar, tá? Enquanto que na renda variável, a gente simplesmente se torna sócio de algum negócio, tá? Isso, resumidamente falando, seria mais ou menos assim. É claro que tem várias formas da gente investir na renda variável, que não é exatamente se tornar sócio, mas é como se fosse isso. Por que eu digo isso? Porque na renda fixa, a gente tem esse papel meio que de agiota, né? A gente normalmente já sabe quanto que a gente vai receber no final, seja com uma taxa pós-fixada ou pré-fixada, porém, a gente já sabe que a gente vai emprestar o dinheiro para receber uma taxa de juros sobre isso, tá? Sobre esse empréstimo. Vai ficar um tempo lá parado e a gente vai receber um dinheiro em cima disso. Já na renda variável, a gente não tem nenhuma garantia, digamos assim, né? A gente vai se tornar sócio de um negócio, se aquele negócio for bom, se ele der bom, melhor dizendo, ele vai se valorizar, ele vai te render dividendos, lucros e tudo mais. Mas, se ele der ruim, você pode até mesmo tomar um prejuízo, você vai ter uma desvalorização aí do seu capital, tá? Então, entendido isso, hoje o nosso foco aqui é falar dos produtos de renda fixa, né? Então, vocês vão ver que todos os produtos aqui, de alguma forma, a gente está emprestando dinheiro para alguma instituição e essa instituição vai nos remunerar, tá? Mas antes de falar aí sobre isso, eu não sei qual foi a aula de ontem, Roberto, mas vocês chegaram a explicar aí para o pessoal o que é realmente taxa Selic, o que é CDI, Não, não, não. IPCA e tudo mais? Não? Não, não falamos não. Falamos não. Ontem a gente falou mais primeiros passos, né? Foi mais sobre coisa, ou qual corretora abrir conta, né? Ah, tá. Como montar um basicão de como montar um portfóliozinho, entendeu? De investimento e tal, considerando Legal. renda fixa e renda variável. Foi mais ou menos isso. Entendi. Não, legal então. Então, eu acho super importante a gente deixar bem claro isso também, porque a gente fica ouvindo, IPCA mais não sei o quê, percentual de CDI, percentual da Selic, o que isso significa? A gente precisa entender, eu sei que seu público é qualificado, mas a gente tem que passar por todas essas etapas Não, aí tá para certo, não claro. deixar nada para E trás. é uma oportunidade interessante, porque eu não falo tanto de renda fixa, então é legal, até é muito bom, bacana poder Show de passar. bola. Até uma chance de eu transmitir também esse conteúdo para a galera também. Legal. E assim, no caso vamos começar aí pela taxa Selic, tá? A taxa Selic é a taxa de juros básica da economia brasileira. Ela é definida aí de 45 em 45 dias pelo Copom, Comitê de Políticas Monetárias, e querendo ou não, todo o resto da economia vai ter alguma certa influência da taxa Selic, tá? Então, quando a taxa Selic cai, alguma coisa acontece. Quando a taxa Selic sobe, alguma coisa vai acontecer de diferente na economia. Por que isso? Cara, tá uma chuva do caramba aqui, tô com medo desse negócio acabar a energia. Mas vamos lá. Então, basicamente, por exemplo, quando a taxa Selic cai, quando o Copom decide por reduzir a taxa Selic, ele está deixando a grana mais barata para a população como um todo. Então fica mais barato para as empresas pegarem dinheiro emprestado para investir nelas mesmas, fica mais barato para a gente pegar dinheiro emprestado para comprar nosso apartamento, nosso carro, ou fazer o que for, tá? E como isso tudo fica mais barato, isso acaba por fomentar a economia, tá? Então a tendência é que com a taxa Selic mais baixa, o Comitê de Políticas Monetárias está tentando fomentar mais a economia, fazer com que ela gire ainda mais rápido, tá? E assim, teoricamente, pensando aí num cenário perfeito, sim, isso iria acontecer, então isso acaba por valorizar mesmo as ações, os fundos imobiliários, toda a renda variável acaba se valorizando mais também, porque a galera, a renda fixa deixa de se tornar tão atrativa assim e a renda variável passa a ser mais atrativa, tá? E acaba que isso vai girando a roda econômica aí e, claro, com mais dinheiro nas mãos, as empresas vão investir mais, isso vai gerar mais empregos, a tendência é gerar mais empregos, e aí mais dinheiro na mão da população, maior o consumo, e aí vai,
tá? Isso vai girando, a tendência é que isso vai girando, e a gente tem diferentes ciclos econômicos aí, onde em alguns momentos a Selic vai estar mais alta, a Selic vai estar mais baixa. É claro que aqui a gente está falando de Brasil, mas com todos os países, com a taxa de juros de qualquer país, é mais ou menos assim, tá? E aí a tendência é que a gente vá passando por esses ciclos, né? E tudo mais da nossa economia vai ter influência disso, tá? Então é só a gente pensar que, por exemplo, há 5 anos atrás, a taxa Selic estava lá em 14,25, né? A nossa bolsa estava lá embaixo. Depois a Selic começou a cair, depois que a gente trocou aí de equipe econômica, né? Eles começaram a reduzir a taxa Selic, isso acabou fomentando a economia como um todo, acabou triplicando o valor aí da Bolsa de Valores. É claro que não é só isso, mas isso ajuda, né? Até chegar essa crise de agora, que foi algo que teoricamente ninguém estava esperando, né? Se é que a gente pode dizer assim, mas eles estão reduzindo ainda mais a taxa de juros, isso no mundo todo. A gente viu aí, Estados Unidos chegou a praticamente zero, né? Justamente porque para tentar segurar o mercado, para o mercado não sofrer tanto assim quanto poderia, né? Quanto deveria, caso eles não fizessem isso. O que você tem a dizer aí, Robertão? Não, eu ia só puxar um assunto que você já até falou. Eu ia falar justamente isso, que você estava falando dos ciclos, né, econômicos, que muitas vezes está ligado também à questão da taxa Selic. E aí, em 2014, quando a economia paralisou totalmente quando a Selic estava muito alta, né? Por quê? Por que que Sim, paralisou? Porque não incentiva mais o empresário a pegar mais dívida, né? Não incentiva mais a você investir em negócio, por quê? Pô, para que eu vou me meter as caras de empreender num país onde os juros é alto, sendo que eu posso ficar parado sem fazer nada e deixar meu dinheiro parado ali numa Selic da vida rendendo 14,25, entendeu? Então, sim, desestimula totalmente a economia, né? Fora o consumidor. O consumidor também tem um crédito mais caro, entendeu? É exatamente isso que você falou, só estou complementando. Que quando a sim. Selic estava 14,25, ferrou totalmente com a economia, ficou totalmente paralisada e a gente entrou numa recessão profunda, né? Olha, só a gente pensar que os pré-fixados do Tesouro, né, que é teoricamente a instituição mais segura para a gente emprestar dinheiro assim do Brasil, eles estavam pagando era 18%. Olha só que loucura, né? Hoje, quem começou a investir há pouco tempo aí acha que isso é um valor inimaginável, né? Mas isso só tem 5 anos atrás. É muito pouco tempo e a gente estava assim. Então, pô, recebendo 18% aqui, para que eu vou investir na minha empresa? Né? Para que eu vou correr um risco muito maior, talvez na renda variável? Né? Se eu já estou ganhando 18% aqui só ficando caladinho, para que eu vou caçar investir em ações? Então é mais ou menos assim que funciona. Tá? E aí, passando adiante, a taxa DI, né, melhor dizendo, para a gente aqui, a gente pode considerar que é mais ou menos a mesma coisa que a taxa Selic. Tá? E tem aí uma diferença teórica aí, né, que na verdade a taxa DI é a taxa onde um banco empresta dinheiro para outro banco nas transações diárias ali que eles têm que fazer para se manter no azul, digamos assim, tá? Então, mas teoricamente ela acompanha de perto a taxa Selic aí. Então, sempre que a gente falar de CDI ou Selic, eu pelo menos eu gosto de considerar como se fosse a mesma coisa em relação à rentabilidade, a benchmark e tudo mais, tá? Pode falar. Vou fazer um parênteses aí. Pessoal, a taxa DI, como o Rufino falou, só para complementar, Tá. essas taxas que são negociadas entre os bancos, elas refletem a expectativa futura da taxa de juros. Então, você começa a rolar muita, sei lá, bafafá no mercado, né, com o pessoal achando que a taxa de juros futura, por exemplo, vai aumentar. Só de acontecer a expectativa, tá? Já começa uma negociação entre os bancos com juros maiores. E aí isso reflete automaticamente na questão da marcação a mercado, por exemplo, que é os títulos do Tesouro, né, e etc, tá? Beleza? Mas a gente Exatamente. vai, quando a gente chegar em Tesouro Direto, Daqui a pouco a gente fala de marcação a a gente vai mercado. Esse chegar aí é um lá. tema um pouquinho mais complicado, eu acho, para o pessoal. Mas Mas pode assim, destoar, mas é só para deixar claro que pode destoar um pouco da Selic, justamente porque boa. a taxa DI ela reflete a perspectiva, né? Então, por mais que a taxa Selic esteja 3,75, se para longo prazo você começa, aí você tem a taxa DI de curto e de longo prazo, certo?
Aí, às vezes, tem de curto prazo tem uma perspectiva, de longo prazo tem outra, e aí essas negociações ao longo do tempo vão ocorrendo de acordo com as expectativas, tá bom? Boa, boa, boa. E aí a gente tem o IPCA, que, pô, índice de preço do consumidor amplo aí, é o indicador mais utilizado para medir a inflação aqui no nosso país. Por que a gente tem que saber disso nos investimentos? É mais porque, pô, se o nosso investimento não estiver nem ganhando da inflação, né? Ou seja, a taxa de juros real aí tiver zero ou negativa, pô, tem alguma coisa errada, né? A gente tem que buscar que o nosso dinheiro pelo menos corrija da inflação aí no longo prazo, e a forma mais utilizada para a gente medir a inflação no nosso país é com o IPCA, beleza? E aí, antes de partir para todos os tipos de renda fixa aí, a gente tem que entender que existem formas de você ser remunerado na renda fixa diferentes, que são a pré-fixada e a pós-fixada, tá? Pré-fixada é quando eles vão te dar uma taxa de juros, vão falar, ó, você empresta dinheiro pra gente aqui a 8% ao ano, e é isso que você vai receber, independente do que acontecer com a inflação, independente do que acontecer com a taxa Selic, CDI, por aí vai, tá? E na pós-fixada, você não sabe exatamente quanto você vai receber, mas você vai receber um percentual de algum desses benchmark. Normalmente é um desses três indicadores aí: Selic, CDI ou IPCA, às vezes é o IGPM também, mas normalmente são esses, tá? E assim, uma coisa que a gente tem que deixar bem clara é que um investimento pré-fixado, ele é muito mais arriscado, digamos assim, que o investimento pós-fixado. Não é à toa que ele acaba pagando mais, tá? Por quê? Justamente por conta dessas oscilações aí na taxa de juros, que o Roberto já falou, e que a gente vai explicar um pouco melhor no final sobre marcação a mercado, tá? A gente nunca sabe exatamente qual vai ser a taxa de juros básica até o vencimento daquele título, né? E é claro que quanto mais longo for o vencimento do título, maiores são as incertezas, tá? Então a gente sempre vai, quando a gente está investindo em renda fixa pós-fixada, a gente vai estar relativamente mais seguro do que investindo na pré-fixada. Então, por que eu falo isso? Para investir numa pré-fixada, pô, você tem que fazer uma certa análise ali do que você acredita que vai acontecer com a economia, para você entender se realmente a taxa de juros, se a inflação vai ficar abaixo daquele valor ali que você está recebendo pré-fixada até o prazo de vencimento daquele título. Se você não tem certeza disso, se você não sabe analisar isso, pô, fica lá na pós-fixada, que é muito mais garantida, né, Roberto? Sim, sim. O pré-fixado eu tenho receio por os dois motivos. Eu não gosto mesmo do pré-fixado, tá? Eu evito de todo custo aconselhar pessoas a investir em pré-fixado, ou eu até eu mesmo, muito difícil eu investir em pré-fixado. Mas a questão é o que você falou, tem a questão da taxa de juros e da inflação, né? Porque se a inflação de repente disparar, uma coisa. Hoje nós estamos com inflação perto de 4% ao ano, mais ou menos, não é isso? Aproximadamente Uhum. 4% ao ano. Então, se você pega aí um pré-fixado está pagando 8%, pô, eu tô com um ganho real aí, né? Interessante, né? Diferença de 8 para 4. Agora, sem inflação, de repente, o que não é muito difícil, tá? Que nós estamos falando de Brasil, onde a gente tem um histórico gigantesco de problemas inflacionários. E aí, se a inflação começa a disparar, e aí esse troço vai parar lá em 10%, por exemplo, o seu negócio, o seu título, o seu, sei lá, seja o que você está investindo, CDB, seja lá o que for, pré-fixado, você está com juro real negativo, certo? A partir do momento que a inflação passa o que aquele título está te pagando, você já está com título, você já está com um rendimento negativo, né? Rendimento real negativo, abaixo da inflação. Né? Então tem que Perfeito. tomar muito cuidado mesmo com o pré-fixado. Boa, boa. E aí, a gente vai partir para os tipos de investimento que a gente tem aí no Brasil. Os principais, né? Vamos focar nos principais aí para pessoas físicas. Mas o primeiro deles, talvez mais conhecido, é a própria poupança. É um título de renda fixa, né? Para quem não sabe, a poupança hoje rende aí 70% da taxa Selic, tá? Então, quando a gente está aí com a taxa Selic abaixo de 8,5%, se eu não me engano, a poupança rende 70% da Selic. E quando a gente está acima de 8,5%, ela rende aí 0,5% ao mês, mais a taxa a TR, né? E aí, Uhum.
O grande problema da poupança é aquele negócio do aniversário de 30 dias, né? Na minha Uhum. opinião, tá? Então, a poupança, apesar de ter uma liquidez diária, aí ela tem esse grande problema que que de 30 em 30 dias só que ela rende. Então, sempre que você deixa lá seu dinheiro, por exemplo, 29 dias, ele não vai render absolutamente nada. Se você deixar 59 dias, ele vai render o equivalente a 30 dias somente, tá? E isso é uma desvantagem muito grande, na minha opinião. É o único produto que eu conheço que tem esse negócio, tá? Essa é a grande desvantagem da poupança. Depois, a gente tem aí o Tesouro Direto, que o pessoal chama, né? São os títulos públicos, melhor dizendo. O Tesouro Direto é a plataforma do governo que a gente negocia esses títulos, mas é a forma da gente emprestar o nosso dinheiro para o governo brasileiro, tá? Por conta disso, como a gente está emprestando para o governo brasileiro, ele acaba sendo o tipo de investimento mais seguro que a gente tem aqui no Brasil, tá? Porque, na pior das hipóteses, o governo poderia simplesmente imprimir mais dinheiro para pagar essa dívida interna, o que causaria seria péssimo, né? Não é uma medida muito legal, poderia causar uma grande inflação aí, mas a chance de, sei lá, de um banco falir e deixar de te pagar, no caso aí quando você tem o dinheiro num CDB, por exemplo, ou mesmo na poupança, é muito maior, na minha opinião, do que Uhum. o governo deixar de honrar essa dívida interna, tá? É claro que existem alguns países aí que têm muitos problemas com isso, a gente vê a Argentina aqui do lado, por exemplo, né, que mais uma vez já está dando calote de novo, mas eu, sinceramente, não vejo muito esse risco aqui no Brasil. O que você acha aí, Roberto? Não, eu acho muito. Nunca aconteceu, né? Então, tipo, só Pouco pelo provável. histórico, historicamente. Eu digo o seguinte, historicamente falando, a gente as finanças do país já passou por momentos muito piores, né? Já passam Aham. por momentos piores em termos de tudo, tanto finanças do próprio país quanto a economia, a macroeconomia em geral. Então, se nem naquelas épocas terríveis, né, o governo deixou de pagar, então acho difícil isso acontecer. Se eu não me engano, também Exato. a Argentina acho que deu calote só no exterior, não foi não? Do título exterior, Cara, não foi eu não? ouvi dizer Eu que acho que dessa sim. vez não. Dessa Eu vez não não, li. foi todo mundo, Eu foi acho que geral. dessa vez não. Antes era assim, né? Era só Uhum, para os investidores estrangeiros, mas parece que dessa vez uhum. foi para todo mundo. Eles Foi para adiaram todo mundo. Eles fizeram O uma. pagamento. Eu vi uma parada que eles fizeram. Eles criaram uma nova dívida, né? Um novo título com vencimento em 100 anos. Eu nunca vi isso na minha vida. É. Vencimento em 100 anos, olha que bizarro. Não, Mas é aí, doideira. rolando a dívida, né? E, sei lá, uma complicação danada, mas eu acho que aqui no Brasil É, a gente não tem tanto esse perigo, não. Uma não, coisa inclusive interessante de falar do Tesouro. ontem a gente falou um pouco do FGC também, a gente explicou um pouco, falou dos riscos Hum, também que do legal. FGC, que o FGC só tem 2,5% em caixa de tudo aquilo que está circulando. Ou seja, em Sim. algum momento, se rolar muita quebradeira de banco, né, o FGC vai ter sérios problemas para poder fazer os pagamentos, né? Fazer as Sim, coberturas. é, quando a gente vê, por exemplo, um banco pequeno quebrando aí sozinho, ok, aí o FGC aguenta segurar. Mas se rola uma quebradeira Uhum. igual rolou, por exemplo, em 2008 lá nos Estados Unidos, É. eu já acho que já seria um pouco mais complicado e sei lá o que ia acontecer, né? Mas, enfim, Uhum. por isso, justamente por isso aí que o governo, pelo menos historicamente falando, aqui no Brasil costuma ser mais seguro. Então eu também, atualmente, eu tenho deixado minha grana mais com no próprio Tesouro, tá? Uma coisa Uhum. importante de falar aí é que, principalmente comparado aí com outros produtos de renda fixa, a liquidez do Tesouro é muito boa, né? É relativamente muito boa. Quando a gente compara, por exemplo, com CDBs, LCIs, LCAs, CRIs, CRAs, debêntures, né, que a gente iria falar agora, Uhum. mas a liquidez do Tesouro é muito boa porque o governo ele se propõe, na verdade, essa plataforma, né, Tesouro Direto, ela se propõe a comprar os seus títulos a qualquer momento que você queira vender, né? Então, a qualquer momento, se você precisar se desfazer desse título, você vai conseguir vender. É claro que se não for aí o Tesouro Selic, você vai sofrer aí a marcação a mercado e aí você pode ter uma rentabilidade até maior do que você estava esperando, mas também pode, inclusive, perder dinheiro com essa venda antes do prazo aí, tá?
que é a questão da marcação a mercado que a gente estava falando. Então, passando rápido aí pelos outros tipos de investimentos de renda fixa, a gente tem aí CDBs, LCIs e LCAs, que você vai estar emprestando dinheiro para um banco, né? E o banco vai te remunerar. No caso, a única diferença aí, LCIs e LCAs vão ser isentos de imposto de renda, porque eles são lastreados, eles têm lastros aí imobiliários e de agronegócio, então eles possuem uma isenção no imposto de renda. A gente vai ter depois as LCs, né, que vai ser como se fosse um CDB, mas quando você empresta dinheiro para uma financeira, tá? Todos esses 4, eles possuem aí a proteção do FGC, apesar disso que o Roberto já pontuou aí. Depois, a gente vai ter os CRIs e CRAs, né, certificados recebíveis aí, imobiliários de agronegócio, que, assim, eles já, a partir de agora, já não tem a proteção do FGC, tá? Mas, basicamente, vou tentar explicar rapidamente o que seriam os certificados recebíveis imobiliários aqui. Assim, imagina uma construtora que ela vai criar um novo empreendimento, tá? E aí ela começa a vender os apartamentos, tá? Vamos pensar num prédio aí cheio de apartamento. Ela começa a vender os apartamentos ali, só que a galera costuma comprar esses apartamentos tudo a prazo, né? O mercado imobiliário como um todo tem muito isso, tá? E aí, só que ela precisa do dinheiro naquela hora para ela construir os apartamentos, né? Então, ao invés de ela esperar esse dinheiro cair para ela e tudo, para ela conseguir começar a construir, ela pega e meio que vende essa dívida para uma securitizadora, tá? E aí essa securitizadora que vai se preocupar, ela vai, na verdade, emitir esses certificados, né? Aí nós, investidores, vamos comprar esses certificados, vamos então emprestar dinheiro para a securitizadora vai passar para a construtora fazer o seu empreendimento lá, e aí acaba que depois a gente vai recebendo esse dinheiro de volta aos poucos, à medida que o povo for pagando essa dívida, tá? Basicamente é isso. No caso aí dos CRAs, é similar, mas com o mercado de agronegócio, tá? Mas o fato é que esse já é um tipo de investimento um pouco mais arriscado, né? E que tende também a pagar mais, é claro, né? Os produtos bancários aí, crédito privado que eu falei agora há pouco, CDBs, LCIs, LCAs e LCs, né? Eles são mais arriscados do que o próprio Tesouro, e agora CRIs e CRAs são mais arriscados do que esses também, tá? E depois a gente ainda vai ter as debêntures, né? Que são aí, eu acho que fecha os principais produtos que o pessoal está acostumado. As debêntures você vai estar emprestando dinheiro para uma empresa, né? Então, uma empresa, quando ela tem capital aberto, ela tem aí duas principais formas de captar dinheiro no mercado. Uma delas é emitir ações na Bolsa de Valores, aí vocês estão acostumados, quando faz um IPO ou mesmo uma oferta secundária, né, que ela pega partezinhas dela e distribui para nós, e aí arrecada um dinheiro com isso, ou então ela pode captar dinheiro através de debêntures. Ela emite debêntures, a gente vai emprestar dinheiro para essa empresa e depois ela vai nos pagando com juros, tá? Lembrando tem aí as que notas promissórias também, né? Tem as notas Isso. promissórias, só que geralmente é negócio mais privado, né? Exato. Aí não... Investidor comum, CPF, não participa, geralmente. Nota promissória. Perfeito. E aí é bom lembrar que todos esses tipos de investimentos aí, né, esses produtos financeiros, normalmente eles possuem as diferentes formas de remuneração que a gente estava falando, né? Ou é um percentual do CDI, ou é CDI mais alguma coisa, ou então é IPCA mais alguma coisa, ou IGPM mais alguma coisa. Normalmente é assim, tá? E bom lembrar também tem as debêntures conversíveis também, né? Bom lembrar, galera, conversíveis em ações. Né? Sim. É um pouco mais avançado, mas existe, né? É bom deixar claro, porque às vezes a pessoa compra um negócio sem saber o que está comprando, né? Assim, vou investir na debênture, aí tem lá debêntures conversíveis em ações, tá? Mas o que é isso? Como é que direito eu tenho? Quanto que eu exerço esse direito? Não sei o quê. Existe uma data, entendeu? Existe uma data lá já colocada no prospecto lá da emissão da debênture que fala quando, a partir daquela data, você tem o direito de fazer a conversão, né, do valor das debêntures em ações, tá? E aí, por exemplo, em que momento vale a pena? Vale a pena se os preços das ações, por exemplo, estiverem muito baixos, né? Que aí você consegue fazer a conversão por um preço mais interessante, entendeu?
Uhum. Mas Boa, é só, boa. beleza? Show de bola. Assim, eu sinceramente não recomendo muito o investimento em debêntures, por exemplo, principalmente para Eu também investidores não iniciantes. recomendo, Eu não. também não invisto, tá? Não recomendo, É, não. assim, no Liquidez não é tão máximo, no boa, máximo. liquidez. Tem problema de Oi? liquidez às vezes. Às vezes tem problema Sim. de liquidez. A corretora costuma cobrar altas taxas para poder fazer, efetuar a venda da debenture, né? Porque é uma venda que você tem que exige mais mão de obra, digamos assim, né? Você tem que casar o cara que quer vender, porque como não é um mercado que tem um volume muito grande, né, de vendas e compras, você tem que casar o cara que eu quero vender, por exemplo, com um fulano lá que quer comprar, né? Aí casa os dois e efetua a transação. Então, como é um Perfeito. trabalho um pouco mais chato, né, as corretoras costumam cobrar uma taxa por isso aí, né? Sim, eu morro de medo também que, assim, normalmente os próprios profissionais aí do mercado, né, eles vão ser melhores remunerados nas vendas desse tipo de produto, né? Uhum. Então, acaba que, assim, a galera aí que tiver conta em alguma corretora, em algum momento vão te oferecer debêntures, tá? Justamente por conta disso, né? Acaba que as taxas são maiores até. E qual foi aquela debênture que deu um calote há pouco tempo atrás? Rodovias do Tietê. Isso foi há alguns meses atrás, tá? Então é bom para a galera lembrar, pesquisar sobre isso aí depois, para ver que realmente essas coisas acontecem, tá? A empresa Uhum. fale e é bem provável que os investidores aí dessa debênture não recebam seu dinheiro, ou pelo menos nem perto do que deveriam receber, tá? E é Uhum. algo bem preocupante. Eu fui fazer uma palestra lá numa universidade aí, e aí a gente tinha uma pessoa na plateia que quando eu falei sobre isso, né, que tinham perguntado assim, a taxa Selic agora é tão baixa, quando a taxa estava em, sei lá, 5,5%, a taxa agora está tão baixa, será que não compensa mais passar toda a renda fixa para debêntures? Aí eu fui usar esse exemplo, né, que tinha acabado naquela semana, tá? Ah lá, o Vitor falando, amigo dele tomou mais de 40k. Deve ter sido nessa Uhum. debênture, né, que foi o caso mais recente que eu tô lembrando aí. E aí, uma moça que estava na plateia, ela falou assim, no final da palestra, ela veio falar comigo, ela falou assim, cara, você acabou de me dar a pior notícia da minha vida. Eu tava com todo o meu dinheiro nessa debênture e eu não sabia Nossa. que tinha acontecido. Aí eu falei assim, mas como assim você tava com todo o seu dinheiro? Ele falou, meu assessor falou que era muito segura por causa disso, não sei o Putz. quê, que era debênture de infraestrutura. Quando é, na verdade, pelo contrário, né? Debênture de infraestrutura deveria ser ainda mais arriscado. Aham. No Sim, caso sim. dela, de rodovias e tal. Porra, uma confusão danada, cara. Então é isso, é esse o meu maior medo, tá? Pelo amor de Deus, mesmo se você quiser colocar dinheiro em alguma debênture, faz isso com uma partezinha desse tamanho aqui do seu patrimônio, tá? Uhum. Mas mesmo assim, eu acho que nem deveria encostar nesse negócio, não. Mantém lá no Tesouro Direto, que é muito melhor, principalmente quando a gente está falando de taxas tão baixas assim, né? Que mesmo se você for correr um risco maior, não vai ser uma taxa tão Uhum. atraente É. assim, né? Então Eu eu acho também que não acho que não compensa. vale, não vale, não compensa. Também acho que não vale, não, a relação risco-retorno não compensa. Não compensa. Aham, exatamente. É... uma coisa que a gente não falou aqui, né, é que tem que lembrar que alguns desses títulos, né, eles possuem imposto de renda, tá? Então, por exemplo, não sei se você chegou a falar ontem com o pessoal sobre isso, sobre a tabela regressiva ou não. Não, falei Então, não. por Falei não. exemplo, o próprio os títulos públicos, né, Tesouro Direto, CDBs, LCs e algumas debêntures, tá? Tem as debêntures incentivadas, mas algumas debêntures têm imposto de renda também. Esses produtos vão seguir aí a tabela regressiva de imposto de renda, que nada mais é do que se você resgatar em menos de 6 meses, você vai pagar 22,5% em cima do rendimento, tá? Se você resgatar entre 6 e 12 meses, você vai pagar 20%. Entre 12 e 24 meses, 17,5%. E mais de 24 meses, né, mais de 2 anos aí, você paga 15%, que é o mínimo para os produtos de renda fixa. Tá? Lembrando que LCI, LCA, CRI, CRA e as debêntures incentivadas, elas são isentas aí desse imposto. Tá? Eu gosto de Uhum. falar disso
porque assim, às vezes quando a pessoa vai olhar, vai comparar um CDB com uma LCI, ela esquece de considerar esse imposto Esquece, é. de renda, né? Vai parecer que Exato. paga mais, mas não, você tem que lembrar de descontar o Uhum. imposto de renda Tem aí que lembrar. do CDB. É. É bom, é importante fazer com cálculo com o prazo que ela está pretendendo manter aqueles investimentos, né? Então, se é até curto prazo, por exemplo, até um ano pega 17,5, não é isso? Até um ano pega 17,5? Isso. Pega 17,5 até um ano, aí faz a conta, né, com o CDB no caso, e quanto você precisaria ter de percentual do CDI para você pegar um LCI, LCA equivalente, ou até melhor. Então, tem que fazer essa continha de padaria aí para ver o que vale mais. Perfeito. E lembrar também que esses mesmos produtos, se você resgatar em menos de 30 dias, você também tem a incidência do IOF, tá? Também. Aí o IOF é um imposto muito mais agressivo, mas ele zera depois do 30º dia aí, tá? Então ele começa, se eu não me engano, com 97% da rentabilidade no primeiro dia e vai diminuindo aí mais ou menos de 3 em 3% até chegar no zero aí no 30º dia. É isso aí. Aí Uhum. tem uma dúvida que o pessoal sempre fala, mas então não vale mais colocar na poupança, nesse caso, do que colocar, por exemplo, no Tesouro Selic. Mas a gente tem que lembrar que, no caso, quando está lá na poupança, não tem IOF, não tem imposto de renda, mas também em 30 dias não rende nada. Né? Então é como se fosse A estivesse tirando poupança 100%. está sempre abaixo da inflação, pô. A poupança está sempre abaixo da inflação, você não tá nem protegendo seu capital, você está conseguindo. Tem Exatamente. uma pergunta que me fizeram aqui que eu lembrei. Eu estava falando sobre a questão do risco de você investir em pré-fixado, né? Que a Uhum. inflação pode disparar e tal, e você ficar com a bomba na mão, né? Aí me perguntaram uma vez, tá, mas e com a Selic a 3,75, eu também não corro esse risco? Provavelmente não, porque geralmente o governo ele já começa a fazer medidas de aumentar a taxa Selic para acompanhar a inflação, né? Então, Uhum. dificilmente você vai ter situações em que a Selic está mais baixo do que o IPCA, né? Porque o Banco Central ele já vai. Pode ver o caso da Argentina, por exemplo, né? A Argentina foi parar com a inflação lá em quase 50%, 40 e tantos por cento. Se você for ver a taxa básica de juros da Argentina, é na casa dos 50% ao ano. Né? Ou seja, você investindo num título argentino Chegou a hoje, 70 até. que paga Selic Argentina, digamos assim, né? Que é a taxa básica de juros, né? Vai pagar para lá de 50%, né? Igual o Rufino está falando aí. Exato. Mas aguenta coração com a desvalorização cambial também, meu amigo. A galera tudo querendo investir na Argentina, cara. Muito engraçado. A Argentina, Tá aquela vez que maluco. despencou, a galera, cara, vou investir na Argentina. Eu falei, É. meu amigo, você vai tomar a cacetada da desvalorização cambial, cara. Você vai perder o rumo da sua casa, velho. Vai subir 100% as ações e vai desvalorizar 200 da moeda. A galera é Quando muito doida, caiu, cara. teve aquela queda, se eu não me engano, de 20, eu acho que, sei lá, foi uns 40% Foi em um dia só. 40, Foi alguma coisa 40% um assim. dia. 40%. É. Quando rolou isso, um monte de gente veio me perguntar também. Eu gravei vídeo até pra isso na época, porque o pessoal parece que quer coisa ruim, né? Caiu Uhum. 40%, por quê? Não foi à toa, cara. Não foi à toa que caiu Sim. 40% em um dia. Aí nego quer investir justamente nesse momento. Porra, eu tô Hum. completamente fora de investir num lugar desse. A Argentina é loucura. Mas enfim, vamos lá. Qual que é a próxima pauta aí pra galera agora? Tesouro? Ah, não sei. Ó, É, a questão da antes da gente, marcação ao mercado, pode ser. antes da gente continuar, deixa eu lembrar a Ah, galera para fazer a doação lá de novo, quem chegou depois. Pessoal, a gente está fazendo essa semana de lives, né? Incentivando, ao mesmo tempo, incentivando a galera a fazer doação lá para o Asilo dos Idosos de Vitória, tá? Então, lá na minha bio tem o linkzinho lá, tá? Para vocês clicarem e doar. Pode ser qualquer valor, né? Pode ser através do PicPay, PagSeguro ou por transferência bancária, tá? Eu já fiz minha doação, o Rufino já deve ter feito a doação dele também, acredito. E vamos ajudar, além de, né, estar aqui transmitindo conhecimento, mas também estamos preocupados em ajudar também a galera que está precisando nesse momento difícil aí do coronavírus, beleza? é isso aí, galera. Se tiver R$ 10 só, pode ser também. R$ 20. Manda qualquer grana que tiver lá que já vai ser válido, tá? É isso aí. E sobre a marcação no mercado aí, então, né? O que a galera tem que entender?
Primeiro que existe, né, uma curva de expectativa de juros aí que ela vai variar de acordo com as expectativas econômicas, né? Então, a gente fala que, por exemplo, a Selic está a 3,75 agora, mas se a gente vê aí a curva longa de juros, ela, na verdade, aumentou, a expectativa aumentou, né? Então, você vê que os pré-fixados começaram a pagar mais depois desse negócio de coronavírus, os IPCA mais começaram a pagar mais também. Por quê? Porque o mercado ficou um pouco mais incerto. Tá? E a tendência é que quando o mercado está bem, a expectativa de juros seja baixinha, mas quando começa aí uma certa incerteza, a expectativa de juros tende a subir. Tá? E o principal da gente entender da marcação a mercado é o seguinte: quando um título, aí fica mais fácil a gente usar o exemplo aí de um pré-fixado, tá? Quando existe um título pré-fixado, por exemplo, vamos pensar aí no título do Tesouro, tá? Que paga, que tá, digamos que hoje ele está pagando 10% ao ano, tá? Só que, como a liquidez dele é muito grande, a todo momento que tem gente entrando e saindo desse título, a pessoa está negociando o mesmo título, tá? Então, para que eles consigam fazer isso, o que eles fazem? Eles mantêm o valor final que esse título vai chegar no vencimento e o que muda é o valor atual, é o valor do momento, tá? De forma que, se ele está rendendo 10%, digamos que o valor está aqui e o valor final vai estar aqui. Então, ele está rendendo 10%, se você fizer a conta, vai dar exatamente 10% ao ano aqui. Se essa taxa de juros for diminuir, esse valor vai ficar fixo. Então, o que vai mudar é esse valor aqui. Esse valor vai subir para que essa taxa de juros entre eles seja menor. A mesma coisa, o contrário. Se a expectativa de juros cair, na verdade, se a expectativa de juros subir, ele vai ter que perder o seu valor para que essa taxa de juros, essa diferença seja maior, tá? Então, se você tem um título e a expectativa de juros ela cai, esse título ele se valoriza muito, tá? Porque essa diferencinha ela vai ter que diminuir, já que a taxa de juros está caindo. O contrário também é verdadeiro. Se a expectativa de juros subir, esse título vai ter que se desvalorizar. Então, quem tem esse título vai perder dinheiro, tá? Não sei se ficou claro aí, isso é uma coisa que o pessoal costuma confundir, demora a pegar um pouquinho, mas o fato é o seguinte: então, sempre que você decidir resgatar um título antes da hora, tá? Você tem que fazer uma comparação assim, ó. Se a taxa de juros, a expectativa da taxa de juros futura até o vencimento desse título, ela tiver caído, ou seja, o mercado tá melhor, a bolsa tá subindo, o Copom tá reduzindo a taxa de juros e tudo mais, a expectativa vai cair, esse título seu vai se valorizar muito. Então, se você resgatar antes, você pode até mesmo ganhar muito mais do que você estava pensando, tá? Só para vocês terem uma ideia, de 2015 até, não sei agora por conta do coronavírus, mas vamos falar de 2015 até janeiro aí de 2020, se eu não me engano, os títulos aí pré-fixados, tá? Eles se valorizaram coisa de 3 vezes, mais ou menos os níveis aí da Bolsa de Valores, tá? Mais de 200% em somente 4 anos, tá? Então a gente consegue ter essas rentabilidades também no próprio Tesouro, tá? Porém, vamos pensar aí também o lado ruim. Se alguém comprou um título de Tesouro exatamente em fevereiro e depois com essa confusão toda de coronavírus, eu tenho certeza que os títulos hoje estão valendo menos do que estavam valendo naquela época, há um mês atrás. Tá? Então, nesse caso, a pessoa que comprou lá um pré-fixado ou que seja um IPCA+, se ela resolver vender agora, ela vai literalmente perder dinheiro, ela vai resgatar menos do que ela colocou lá. Tá? Se você não entendeu muito bem isso e não quer correr esse risco, deixa seu dinheiro lá no Tesouro Selic, que aí, como o Tesouro Selic é 100% pós-fixado, né, apesar de ele ter um pequeno spread ali nos primeiros dias e de ele sofrer um pouquinho mínimo de variação de marcação a mercado também, ele é muito mais seguro nessas condições aí, né? Então você não precisa se preocupar tanto assim. Para fechar esse assunto aí, é bom a gente abrir um pouquinho de perguntas no final, né? A gente tem 15 minutos aí. Mas só para poder a gente... Eu vou passar algumas técnicas que eu aprendi, né, ao longo da minha vida como investidor.
para a galera não precisar fazer tanta análise quando vai investir no tesouro e quer ter menos oscilação, né? Uma das técnicas é você comprar títulos de curto prazo e longo prazo. Você não compra nada no meio, entendeu? Você, por exemplo, pega o IPCA, compra o título de menor prazo e o de maior prazo. Porque isso aí você vai equilibrar a balança um pouco, entendeu? Porque os de longo prazo, ele costuma oscilar mais. E os de curto prazo oscila menos. Só que também você pode ter situações de inversão na curva de juros, né? No qual de curto prazo oscila mais. Para você poder tentar equilibrar um pouco as coisas, você compra o de longo, o de mais longo tiver, e o de mais curto, tá? Você compra um pouco de cada um. E aí você equilibra um pouco essa oscilação ao longo do tempo. Essa é uma técnica, tá? A outra coisa se você já tem objetivos definidos, né? Tipo assim, ó, eu quero, sei lá, pagar a faculdade da minha filha no ano, começar a pagar no ano tal. Você vai investindo no Tesouro com um título que vence próximo àquela data, entendeu? Que aí você vai, de fato, conseguir o rendimento, porque todo mundo sabe que não interessa o que acontece no meio do caminho. Quando chega no final da história, você pega o que foi prometido, né? Então, se lá em 2025, por exemplo, você vai começar a pagar a faculdade da sua filha ou do seu filho, você, né, pega um título lá que vai vencer pertinho daquela data, né, e o mais próximo possível, e você vai comprando ali sempre aquele mesmo título ali para aquele objetivo específico, tá, pessoal? Para aquele objetivo específico, tá? Então, assim, eu acho que vale a pena você ter um título quando você está pensando em um pouco mais de médio e longo prazo, vale a pena você ter um título atrelado ao IPCA, principalmente nesse momento que você está com a Selic bem baixa, né? O título do IPCA vai te dar uma rentabilidade interessante aí ao longo do tempo, vai estar sempre à frente da inflação, tá bom? Boa. É isso. Muito bom. Beleza? Show de bola. Alguém tem alguma dúvida aí, pessoal? Vamos abrir para pergunta agora, os últimos 15 minutos aí. Que se você quiser fechar com alguma coisa aí, Rufino, falar mais alguma coisa, pode falar, enquanto a galera não manda pergunta. Tá. Se você quiser falar mais alguma coisa. Cara, uma coisa interessante aí que acho que a gente não falou é que essa mesma marcação a mercado, ela também acontece nos outros produtos, tá? A diferença é que quando você tem lá um CDB, você não vê essa variação, porque você não consegue vender a hora que você quiser, a liquidez é muito baixa, tá? Mas se, por exemplo, se você entrar em contato com o seu assessor e falar com ele, ó, cara, tô precisando vender esse CDB aqui, mesmo que ele esteja longe do vencimento, você vai falar com ele, cara, dá uma olhada aí em como que tá a curva desse CDB. E aí ele vai te falar, ó, eu consigo vender hoje para você por tal valor. E aí você avalia se você quer vender, se você topa vender por esse valor ou não, tá? Mas ele também sofre essa marcação a mercado. A diferença é que a gente não vê quando é um CDB, que seja uma debênture e tudo mais, tá? Depende, mas na maior parte das vezes não. Da mesma forma, você consegue comprar esses títulos no mercado secundário também, tá? Então, quando você entra lá, por exemplo, na XP, eu sei que é assim porque é a corretora que eu uso. Mas quando você entra lá, por exemplo, 10 horas da manhã, especificamente 10 e 2, que é a hora que esse mercado abre, tá? Você encontra centenas de opções sendo vendidas lá no mercado secundário, tá? E normalmente, pelo menos estava sendo assim antes dessa crise, e atualmente eu não olhei mais, mas normalmente você encontra ótimas rentabilidades ali com um vencimento muito mais curto, porque você pega de pessoas que precisaram se desfazer antes da hora, então às vezes você pega lá 140%, 150% do CDI, vencendo em menos de um ano, tá? E aí é um CDB e tal, pode se tornar interessante também. A pergunta do Igor aí. Isso, deixa eu ler aqui. Existe uma grande chance da inflação subir futuramente? Tá, ele tá afirmando. Devo tomar cuidado com os pré-fixados ou pós? Então, o maior cuidado aí nesse caso, né, em relação à inflação, é com os pré-fixados, né? Com pós-fixados, não. O pós-fixado ele serve justamente para você não precisar se preocupar com esse tipo de coisa, tá? Então, é claro que inflação subindo, se a inflação sobe, a tendência é que a taxa de juros venha a subir também. E se você tiver, por exemplo, um IPCA mais que seja,
né? Pensando aí nesse curto prazo, pô, naquele momento, os IPCA+, eles também vão sofrer uma leve desvalorização e a tendência é que as taxas daquele momento, né, desse momento futuro que você está falando aí, elas estejam melhores, tá? Mas se você não quer se preocupar com a inflação, deixa tudo no pós-fixado. E eu, para ser sincero com você, como eu não tenho nenhum objetivo assim, igual o Roberto deu o exemplo, né, onde eu precise ir acumulando a renda fixa, toda a minha parte de renda fixa, e olha que eu não tenho pouco, tá? É mais do que a galera normalmente tem, eu tenho aí 50% de renda fixa, mas toda ela está em pós-fixados, tá? Então, dessa forma, eu não preciso me preocupar aí com essa mudança na taxa de juros, com essa inflação. E por que eu tenho só pós-fixados? Não foi por causa de corona, nada disso. Na verdade, é de antes disso. Porque eu já estava considerando que a taxa de juros do Brasil estava baixa, né? Isso é óbvio. E ela estando baixa desse jeito, não é que eu acredite que ela volte a subir, tá? Apesar de que no momento eu acredito que ela até vai voltar. Porém, a questão é que caso ela voltasse a subir, eu tinha muito mais a perder do que se ela viesse a cair mais um pouquinho, tá? Os pré-fixados, por exemplo, estavam pagando 6,5%, se eu não me engano, né? E aí eu acho, enquanto que a Selic estava pagando 4,5%, 5%, então eu acho que não fazia sentido ter pré-fixados. Eu estou deixando tudo em pós-fixados, ou porcentagem do CDI ou da Selic, tá? Show. Vamos Para a lá? reserva de emergência, liquidez máxima, qual vocês indicam? A gente falou um pouco de reserva de emergência ontem e hoje a gente já deu uns toques também sobre isso, né? Falando sobre o risco de você deixar a sua reserva de emergência, que seja num CDB liquidez diária ou por exemplo, no própria conta corrente do Nubank, né, que rende ali diariamente também, você deixando paradinho ali. Porque é a questão que você fica dependente do fundo garantidor de crédito, né? Se a sua instituição financeira quebrar, né, por mais que o fundo garantidor tenha lá, consiga garantir o seu dinheirinho, né, isso pode levar meses, alguns meses para você ter o seu dinheiro na mão. Ou seja, isso já deixa de ser uma reserva de emergência, porque quando você mais precisa do dinheiro, você não consegue recorrer àquele dinheiro, certo? Então, a melhor maneira, na minha opinião, de você deixar sua reserva de emergência é deixar no Tesouro Selic. Beleza? Concordo Você com vendeu isso. o dinheiro, coisa de outro dia, o dinheiro já está na sua mão, entendeu? E pronto. É isso aí. É isso aí. Sem. Eu deixo a minha reserva toda no Tesouro Selic também. E eu até deixo dinheiro também, por exemplo, no CDB de liquidez diária do Banco Inter, mas somente aquele dinheiro assim que acabou de cair na minha conta. Aí para eu não deixar ele parado na conta corrente, eu vou e deixo lá, mas só se for aquele dinheiro que eu vou utilizar naquele mesmo mês, sabe? Dinheiro mesmo de reserva de emergência eu deixo todo no Tesouro Selic. Eu deixo esse dinheirinho lá porque é mais prático, né? Mais prático do que o Tesouro Selic, na minha opinião. É isso aí. Essa pergunta aqui é mais complicada, hein? Da Dani aqui. Tem uma previdência privada do BB que rendeu 4,35 nos últimos 12 meses. Vocês recomendariam tirar de lá e colocar no título IPCA? E regressivo será de 30%. Essa pergunta é difícil, Dani, porque você coloca a gente em maus lençóis, né? A gente não pode dar esse tipo de recomendação, é complicado, né? Teria que avaliar a situação. Mas, assim, sendo sincero com você, eu jamais recomendaria ou aconselharia alguém colocar em dinheiro em algum fundo de renda fixa. Acho que não vale a pena, porque todos os títulos de tesouro direto, eles vão te proporcionar uma rentabilidade interessante, o que a maioria dos fundos de renda fixa rendem, né? Não consegue render mais do que um tesouro direto consegue te entregar, porque você tem taxa administrativa. Alguns fundos, infelizmente, cobram uma taxa administrativa absurda, né? Mesmo sendo fundo de renda fixa, né? E além disso, ainda tem taxa de performance, tá? Muitos deles ainda têm taxa de performance para o que render acima de 100% da Selic. Então tem que tomar muito cuidado. No seu caso é mais complicado, porque além de ser um fundo, ele é um fundo de previdência privada, o que complica mais ainda a situação, porque você tem que avaliar questões tributárias também, né? Porque a previdência privada, né? Não sei se é VGBL, o seu caso, ou PGBL, né? Mas o PGBL você pode deduzir até 12% da sua renda bruta e tal. Seria melhor você procurar um profissional, tá? Da área de finanças e tem experiência com isso aí,
para poder o cara te dizer lá, fazer as continhas junto com você e falar para você o que vale mais a pena, tá? Mas é complicado te aconselhar sem ter os dados, todos os dados suficientes para fazer essa análise aí, tá bom? Quer acrescentar Perfeito. alguma coisa, Rufino, em relação a isso aí? Não, não, acho que é isso mesmo. Acho que você falou tudo já. Uhum. Jardel aqui perguntando um negócio que foge um pouco a nossa live aqui, mas dá para responder. Aluguel de ações seria uma boa nesse momento? Cara, se você é um investidor de longo prazo, né, e não se preocupa muito com a questão das oscilações, né, e tudo mais, eu não vejo por que não alugar suas ações. Eu não vejo problema nenhum, rendimento extra que você pode ter, né, já que você já analisou aquelas ações e você sabe que você quer manter aquelas ações por um longo tempo, né? Óbvio que imprevistos sempre podem acontecer, né? Imprevistos, tipo assim, a empresa você analisou, ela tem fundamento hoje, mas o fundamento que ela tem hoje para você pode não ser amanhã, porque amanhã já pode acontecer outra coisa que coloque a empresa em sérios problemas, né? Mas aí você tem que ver a questão do empréstimo, até quando, a data de vencimento, né? Que você pode pegar a ação de volta, enfim, e por aí vai, né? Cara, eu digo mais nesse ponto aí, que uma coisa a se observar é que assim, tem muita corretora que complica muito esse Uhum, processo, tá? Se a sua corretora for uma dessas que complica muito, aí eu já acho que nem vale a pena você perder tanto tempo com isso, porque assim, é uma uhum, rentabilidade bem baixa, tá? É bem pouquinho que você vai ganhar. No meu caso, por exemplo, eu deixo lá, pô, tem lá a custódia remunerada, eu só aperto um botão e o negócio vai botar para alugar lá. Aí tudo bem, que a gente vai receber uma uhum. grana, eu não me preocupo em vender no curto prazo, então eu acho que vale a pena. Agora, se você for ter uma trabalheira danada para ficar gerenciando isso, né? Por exemplo, a cada vez que for alugar, você tem que colocar lá e falar qual a taxa que você tem que pôr e tal. Eu já tive uma corretora que era assim. Aí, na hora que eu fiquei sabendo que era assim, eu falei, não, cara, desisto, eu não quero esse 0,5% ao mais ao ano, não. Aham. Mas, mas é A isso. Se for a tranquilo custódia para você, eu acho que pode valer a pena. remunerada, a custódia remunerada você pode pegar de volta as ações na hora que você quiser ou você tem que respeitar a data lá? A data do. Cara, não, você pode pedir a hora que você quiser, mas não é instantâneo. Se eu não me engano, é D mais Uhum. 2, né? Entendi, entendi. Ela não Uhum. cai na hora no seu conta, não, mas é bem tranquilo. Certo. Mas nem todos os corretores estão trabalhando com isso ainda, né? Não Uhum. sei, né? Eu acho que não. Eu acho que não, acho que não. Eu vi a XP, né? XP tá trabalhando com isso aí, eu acho. É. XP. Só que assim, Enfim. eles cobram bem caro para isso. Tipo, se eu não me engano, metade da taxa fica para XP, para esse Uhum. serviço, entendeu? Entendi. Mas é tão Aham. automático que eu acho muito É, melhor. Eu, para te falar a verdade, antes eu não tinha. Eu mudei para XP tem pouco tempo, D a mais dois é parte de tranquilo. ações. E Uhum. aí eu não alugava ações antes por conta da confusão que era. Agora eu alugo porque é só apertar um botão lá, Sim. entendeu? Então é um dinheiro que, pô, eles podem até ficar com metade, mas eu não estou fazendo nada, não faz diferença Acho que nenhuma vai para mim. cair. Acho que vai cair a live, ficar no É. tempo aí. Ah, Pessoal, sim, beleza. gostaria de agradecer aí todo mundo, tá? Lembrando só mais uma vez, para poder doar pro Asilo dos Idosos, tá? Tá lá no minha link, tá, o link tá na bio, tá? Tá aqui também, ó, nos comentários também que a gente colocou aqui a marcação. E a gente está fazendo o seguinte também, quem mandou o comprovante, tá? Quem mandou o comprovante de que fez alguma doação, seja o valor que for, a gente vai jogar lá para o nosso grupo no WhatsApp, que a gente vai passar a semana toda lá com vocês, tirando dúvidas a respeito de investimentos, tá bom? Então pode mandar inbox para mim aí que eu coloco vocês lá, mando o Boa. número do WhatsApp de vocês, beleza? Tamo junto aí. Rufinão, obrigado, cara, pela força aí mais uma vez. Valeu demais, Tamo Robertão. junto, tá bom? Obrigado pela Qualquer presença aí. coisa é Precisando só de mim é chamar. só chamar, hein? Falou, Valeu. valeu. Um abração, cara. Igualmente. Abraço. Valeu. Até mais. Valeu, galera.